pessoal? Então hoje estou aqui para falar com vocês sobre esse livro que eu considerei maravilhoso, para dizer que foi um daqueles que conquistaram aquele lugar de melhores da vida, lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafisi. Bem, eu já tinha ouvido falar desse livro, então eu tinha expectativas sobre ele, mas confesso que fui surpreendida por ele realmente superar minhas expectativas. Eu consegui comparar, fazer um paralelo com 2 livros, como eu falei anteriormente, num desses vídeos de lidos do mês, com Eu Sou Malala e Minha Guerra Particular, acho que é um pouco menos conhecido, da Masouda Sultan. E eles têm realmente coisas em comum. Só queria lembrá-los que no dia 15 e 16 desse mês de julho, a gente vai ter o Prime Day, que é para membros Prime da Amazon. Para quem então já utiliza o Prime, já é cadastrado no Prime, vai ter ofertas exclusivas então para membros. E eu vou divulgar no meu grupo do Telegram. E pretendo fazer vídeos e botar aqui no canal também. Então, se alguém quiser, fique ligado, fique atento, entre no grupo para receber algumas ideias de promoção, especialmente de livros, mas de repente de algum outro item, algum outro tipo de produto que esteja na promoção. Lembrando para vocês curtirem, se inscreverem no canal. Quem gostou desse vídeo pode dar um joinha, deixar um comentário, me digam se vocês já leram esse livro ou alguma das coisas que eu vier a falar aqui, se vocês tiverem livros pra me indicar, eu vou gostar muito de saber. Muito frio aqui ainda. Obrigada àquelas pessoas que me intimaram melhoras da minha gripe. Eu estou melhor, mas sigo com alguns efeitos na minha voz, rinite, sinusite, aquelas coisas todas que eu tenho. Então o chazinho aqui se torna essencial pro vídeo render. Enfim, que eu estava dizendo, né, que então a história da Malala, eu achei muito bom o livro, acho que é o mais popular desses livros, a impressão que eu tenho, e é um livro que então vai contar pela visão dessa menina, quando ela escreveu, eu acho que ela ainda era uma adolescente, ou era muito nova, a experiência que ela passou no Paquistão, né, eu não sei como é que fala exatamente, Vale do Swat, não sei se é assim que soa, o lugar em que ela morava, e ela queria estudar, mas o Talibã, era um berço do Talibã, não permitia que as meninas estudassem. Então, a Malala vai se deter muito nesse problema, mas ela vai tratar sobre várias questões culturais do país e como o regime foi se utilizando da religião islâmica para implantar essa ditadura. E outra voz muito semelhante a essa, então, foi da Masouda Sultan, Minha Guerra Particular. Esse livro ela vai contar a história do lugar que ela veio, que é o Kandahar, no Afeganistão, também muito semelhante às experiências da Malala, mas ela já é mais velha, então ela vai contar um pouco sobre a experiência de casamento dela, que também, como Azar, teve um primeiro casamento que não foi nada feliz, então vai entrar em diversas questões além da guerra, e a guerra que houve depois ali, em proximidade do 11 de setembro, aquele episódio terrível, né, que houve nos Estados Unidos, que ela já estava morando nos Estados Unidos, mas ela vai falar então da interferência que aconteceu no Afeganistão por parte dos americanos e que não foi nada humanizada. Então ela se tornou uma ativista de direitos das pessoas, nunca brigando com o governo americano, mas esperando sim atitudes mais humanas, e eu achei bem interessante o ponto dela. E finalmente então, esse livro da Azar, que ela vai falar, então, de um período até anterior, ela vai falar, então, no começo ali dos anos de 1979, quando começou a Revolução Islâmica no Teherã, que é a capital do Irã. Então, também vai pegar movimentos super conturbados, e a Azar era uma professora de literatura. Então, ela vai falar como foi essa experiência dela dando aulas nesse período de revolução, que, por um lado, havia grupos radicais de comunistas, que na mesma época ali de Lenin, Stalin, e haviam também os grupos islâmicos radicais que queriam que a Revolução Islâmica acontecesse e toda a lei, tudo fosse pautado, então, na religião islâmica. E nesse tempo foi regido pelo Ayatollah Khomeini,
Não sei se eu tô falando corretamente. Então ela vai falar aqui e denunciar toda a ditadura, o totalitarismo que tinha no país. Mas aqui nesse livro eu diria que tem uma coisa que me chamou mais atenção que os outros dois, embora eu tenha gostado desses outros dois livros que eu falei, é o fato da Azar realmente dominar a literatura e ela vai utilizar a linguagem sobre livros clássicos de ficção da literatura clássica internacional, fazer sempre um paralelo com a liberdade humana, que era a grande contrariedade com que eles estavam vivendo naquele momento de ditadura, de totalitarismo. E ela vai também fazer uma análise que eu achei impecável sobre cada uma das obras que ela traz aqui nesse livro. Foi realmente algumas das melhores interpretações que eu já vi desses livros que ela comenta aqui. O livro já chama atenção de cara pelo título, Lendo Lolita Inteirana. Então, Lolita é um livro extremamente polêmico, até os dias de hoje, né? Desde a época que surgiu. E no Teherã, então, um lugar onde havia esse tabu tão grande em relação a tudo que era cultural. Ponto que, à medida que a revolução anda, a Azar começa a se dar conta que ela tinha que ir nas livrarias e sebos e comprar o máximo de livros que ela pudesse, porque logo a venda seria proibida, como de fato aconteceu. Então, muitos desses livros que ela trabalha começaram a ser proibidos e extintos no Irã. Então, esse livro vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte, então, é Lolita. Ela vai adentrar muito nas obras, não só Lolita, mas outras obras do Nabokov, que eu acabei descobrindo, então, que Nabokov é um cara que fala muito a respeito da liberdade, né, uma visão antitotalitária. Na verdade, essa ideia de liberdade já nos é passada muito no livro Lolita, à medida que a gente pensa, e Azar fala sobre isso, né, na Lolita como uma escrava do Humbert. Ela perdeu toda a sua identidade. Não pôde se desenvolver como pessoa. O segundo capítulo ela chama Gatsby. O terceiro ela chama de James, de Henry James. E o quarto e último ela chama de Austen, por causa da Jane Austen. Então, em cada período desses, ela vai tratar um período desse momento que ela viveu da Revolução Islâmica. Então, a primeira parte, ela começa tratando na Lolita, né, de um grupo que ela resolveu fazer 2 anos antes de realmente ir embora do Irã, em 97. Ela criou esse grupo de alunas que ela recebia na casa dela. 7 alunas escolhidas a dedo, e os critérios dela foram interesses literários dessas meninas. Então ela chamou essas meninas para discutir literatura, né, para que elas tivessem um diário pessoal. Expliquei-lhes o objetivo das aulas: ler, discutir, permitir ser tocada pelas obras de ficção. Cada uma delas teria um diário pessoal, no qual deveria registrar suas reações aos romances e também o modo pelo qual essas obras e discussões que suscitavam estavam relacionadas com as experiências pessoais e sociais. Então é justamente isso que ela faz, de certa forma. Esse livro não deixa de ser uma espécie de diário, uma retomada da vida dela naquele período, mas que ela vai falar não só das obras, das percepções dessas obras, das alunas delas, dos muitos alunos que passaram por ela na vida acadêmica, como também as ligações que ela conseguia fazer daquela obra literária com o que o país vivia no momento. Por isso eu achei o livro, assim, de uma riqueza incrível. Ela é uma grande escritora, a maneira poética como ela coloca, a percepção dela eu achei realmente incrível. Diferente da ideia que eu acho que algumas pessoas têm, eu mesma tinha minhas dúvidas em relação a isso, é de que a fé islâmica, a fé era um problema, a fé era muito fundamentalista. E vendo aqui, na verdade, era um totalitarismo que se utilizava da fé para conseguir algo das pessoas. E não era sobre a fé, ou sobre as leis, ou sobre as regras que as pessoas deveriam seguir. Era muito mais sobre controle. Essa é a sensação que nos dá daqueles agentes que ficavam andando num Toyota, armados até os dentes, fazendo rondas nas ruas para ver se todo mundo estava seguindo exatamente as regras impostas, que eram extremamente pesadas, especialmente para as mulheres, mas claro que como consequência disso também respingava nos homens, e toda a população ficava muito infeliz com aquilo, os abusos, né? Então existiam leis e as pessoas conheciam essas leis. As mulheres deveriam usar véu e o chador, que é aquela roupa que elas ficam assim completamente cobertas.
E tem uma aluna aqui da Azar, que é a Sanaz, ela dá nomes falsos, fictícios, né, pra não expor ninguém, nenhum dos seus alunos, das pessoas que passaram na vida dela. Então essa menina, ela está num balneário, na praia, com um grupo de amigas. Elas estão vestidas conforme a lei. Nas bolsas delas não existia nada que tivesse de ocidental, proibido, porque eles tinham essa grande briga com o Ocidente, os Estados Unidos, eles demonizavam muito o governo americano e tudo que era cultural deles. Então, na bolsa delas não tinha livro, não tinha música, não tinha absolutamente nada cultural que fosse proibido. E eles disseram que eles receberam denúncias a respeito do grupo. E a alegação seria que eles tinham um comportamento ocidentalizado, um olhar ocidentalizado. Se deram o direito de prender todas as meninas, elas ficaram uma semana presas. Nesse período, elas tiveram que passar por diversos testes para ver se elas realmente eram virgens, testes de virgindade, mais de um. Isso é uma forma de abuso. Então, um país que reprime tanto a imagem da mulher, a sua sexualidade, também comete abusos que, de certa forma, são institucionalizados. Né? A mulher tem que se expor dessa maneira. A menina foi condenada a 25 chibatadas. E o que ela mais sentiu foi ter que assinar um termo se dizendo pecadora, dizendo que havia feito coisas erradas, mas ela não havia feito nada. Então, assim, vocês veem que não é só uma questão de seguir a lei. Era um abuso, era uma questão de controle, de reafirmação de controle constante que havia, que não bastava seguir a lei, algo a mais precisava. E aí, aqui, genialmente, a Azar faz esse contraponto com um livro do Nabokov, que é Convite para um Enforcamento, em que o personagem vive numa distopia e ele tem que, na cabeça dele, amar aquele que vai ser o carrasco dele e que também é o carcereiro. Então, ela vai fazendo esses comparativos e essas linhas com o que o país vivia e o romance que estava sendo estudado. Outra coisa que ela me fez pensar aqui é que a verdadeira fé era perdida, porque apesar de o regime usar toda a religião como regra, como lei, na hora que as pessoas eram obrigadas a usar o véu, pessoas como a avó, a Azar fala da avó dela, que tinha uma fé verdadeira e usavam o véu porque queriam, de uma maneira confessional, de uma maneira a realmente mostrar e testemunhar para os outros a sua fé, perdiam completamente o sentido. Porque elas eram equiparadas àquelas pessoas que estavam usando apenas por obrigação. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Como não é que a fé se torna obrigatória, mas aquelas pessoas que de fato viviam uma fé genuína, elas se perdem no meio de todos, porque agora virou um uniforme e o véu, que era para ser um símbolo religioso, se tornou um símbolo político e ideológico. Então roubaram até mesmo a fé delas. E aqui ela fala de algumas alunas dela que antes tinham uma fé forte, que aprenderam dos seus pais, e na hora que aquela fé se tornou institucionalizada, elas entraram em crise com a própria fé, porque elas já não faziam mais aquilo porque elas queriam, elas faziam porque eram obrigadas. Então eu achei uma perspectiva muito enriquecedora que eu não havia percebido. E aquelas coisas, né? Quanto mais moralista o governo parece, e ironicamente ele acaba sendo mais imoral. Né? À medida que as meninas de 9 anos já começavam pela lei a ser dadas em casamento, podiam ser dadas em casamento nessa idade. E a própria questão da compulsão. Né? Tem um momento aqui desse livro que ela fala que, cartazes e slogans do governo estavam distribuídos amplamente pelas ruas, pela universidade. E aí dizia assim, a mulher tem que usar o véu para se proteger. Parecia uma imagem de uma ostra, só que essa ostra não estava fechada, ela estava um pouco aberta e dentro aparecia uma pérola muito brilhante. Se vocês pensarem nessa analogia, nessa imagem que o próprio governo construiu, ela mostra o quanto essa repressão, ela na verdade causava uma compulsão nos homens. Porque a ostra não estava fechada, ela estava semi-aberta, mostrando uma pérola linda que estaria escondida, reforçando o brilho dela. Então, a mesma ideia acontecia para as mulheres. Elas tinham que andar escondidas, elas não podiam cumprimentar homens na rua, elas não podiam nem trocar muitos olhares.
Então, vai num crescente o mistério em torno delas. Em vez de elas se tornarem mais corriqueiras, elas chamavam mais atenção. Na entrada da universidade que ela trabalhou, na Universidade do Teherã, as mulheres tinham que entrar por um portão separado dos homens, já de véu, chador, ser revistadas. E ela diz assim: o objetivo era tornar as meninas comuns e invisíveis, mas ao contrário disso, colocava-as no foco de atenção, transformando-as em objetos de curiosidade. E muitas são as vezes aqui que ela narra nesse livro em que os homens se sentiam atraídos por mulheres, mesmo nessa circunstância, e o sentimento deles de culpa era tão grande por isso, que eles começavam a culpar essas mulheres que elas tinham que morrer por terem chamado a atenção deles. Então, assim, um histerismo total, parece, com coisas que eram para ser naturais e de fácil, de lidar facilmente no dia a dia. Ela conclui assim: o que nos unia era essa perversa intimidade entre vítima e algoz. Então, de certa forma, a maneira como Umbridge tratava a Lolita era um pouco a maneira como as mulheres se viam sendo tratadas no seu próprio país, pelo governo e pelos homens ao redor delas. O segundo capítulo, então, é o Gatsby. Eu até peguei aqui meus livros, né? Eles não vão me auxiliar muito, mas Lolita, que já tem vídeo aqui no canal, e O Grande Gatsby. Tem outros livros que ela fala aqui que eu ainda não li, mas fiquei com vontade. No auge da Revolução, então, as aulas dela começaram na universidade a ser interrompidas por muitas discussões, por movimentos na rua, revoluções. A turma não pareciam realmente estudantes e pessoas que estão interessadas em aprender literatura. Me lembrou um pouco as nossas universidades aqui. Parece que o pessoal não quer estudar, só quer debater ideologia ali dentro. E era mais ou menos isso que acontecia, só que uma versão 1000 vezes mais radical. Então tinha o grupo dos comunistas, como eu tinha comentado, e o grupo dos radicais islâmicos, e eles ficavam nesse clima de ódio e debate dentro da universidade de noite. E o foco dela era dar aula de literatura. Ela não sabia o quanto as aulas dela iam interferir na vida daqueles alunos, mas ela queria de alguma forma tentar abrir a mentalidade deles da maneira que fosse. E de certa forma ela conseguiu, porque ela começou a trabalhar O Grande Gatsby com a turma, né? Um livro que se passa ali nos anos 20, nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos era totalmente demonizado lá dentro por causa da cultura ocidental. Muito embora, engraçado, porque esse livro tem críticas aos Estados Unidos, à cultura ocidental, mas as pessoas ali eram tão cegas que elas não conseguiam enxergar isso. E talvez nem lessem o livro. Só para dar uma ideia do clima que era quando ela entrava lá, naqueles prédios. Havia uma citação nas paredes do Ayatollah Khomeini: venceremos se matarmos ou morrermos. As nossas instituições de ensino devem ser islamizadas. A guerra é uma bênção. E além disso, eles demonizavam, como eles chamavam os Estados Unidos, de o grande Satã. E eu fiquei impressionada de palavras tão fortes e tão terríveis estarem nas paredes de um local feito para o estudo. E ela mesma diz assim: nunca superarei o meu ressentimento em relação a essas fotografias esquecidas e desesperançadas espalhadas pelas paredes creme. Os cartazes gastos e seus slogans interferiam no meu trabalho, fazendo com que me esquecesse que estava ali na universidade para ensinar literatura. E eu não me surpreendo nada com isso, porque eu acho que realmente é impressionante como o poder dessas palavras, né, poderiam tirar o foco de alguém, ainda mais alguém que trabalha com as palavras. E ela fala muito aqui no livro sobre a linguagem. Mas então, aconteceu uma coisa que eu achei bem engraçada, bem interessante. Tinha um aluno deles que era especialmente crítico, que era o senhor Niazi, mas ele era uma representação também de outros alunos que se opunham tanto a esse tipo de material que a professora trazia. Então, o senhor Niazi achava que, nesse livro do Grande Gatsby, a Daisy e todos os outros personagens eram terrivelmente corruptos. Não sei se vocês que estão me vendo já leram O Grande Gatsby, vale a pena, tem um vídeo meu no canal explicando. E para ele todos os personagens eram corruptos, principalmente a Daisy, que tá aqui nesse livro. Ele não conseguia nem citar o nome dela de tanta raiva que ele tinha da personagem.
E pra ele, a única pessoa que era honesta era o Tom Buchanan. Não sei se é assim que fala o nome dele. O que é muito engraçado, porque o Tom era um personagem que não tinha nada de honesto. Já vou falar sobre isso. Então, a professora Ana Fisi teve essa ideia de fazer um tribunal do Gatsby. Então, ela divide a turma, né? E o Sr. Niazi ia ser o acusador, né? O advogado de acusação no livro. E a aluna dela, que ela é a Zahin, seria a advogada de defesa. E essa menina se saiu, assim, brilhantemente na defesa do livro. E deu um show, assim, pra turma. E uma das coisas que ela fala é justamente que o Tom era um personagem corrupto. Pra ver como a imagem que o aluno tinha do livro não era nem de leitura. Era realmente um preconceito que ele tinha, porque não conseguiu nem fazer um entendimento natural da leitura. A prova B é Tom Buchanan. Sua desonestidade é a mais óbvia. Trai a mulher, acoberta o crime dela e não se sente culpado. Outro personagem, um professor, colega da Ana Fisi, diz assim pra ela: eu não conseguia acreditar que numa época como essa que a gente vive, em que os alunos estão separados em os comunistas e os da Revolução Islâmica estão discutindo Gatsby. Então tu conseguiu completamente tirar o foco. E a turma só falava nisso. Ela conseguiu criar um caso tão grande que ela realmente roubou o interesse dos alunos para um livro. O livro tá sempre discutindo, assim, não só se o personagem é moral ou imoral. O que é engraçado, né? Se a gente parar pra pensar que é um personagem e eles realmente arbitravam, assim, né? Não, esse personagem tá errado, ele merece morrer, como se ele fosse uma pessoa que estivesse viva. Mas também a questão de vale a pena ler esses livros? Será que ler livros de ficção, e essa é uma questão que pode ser tida até para nós mesmo, até que ponto eu posso ou devo ler um livro de ficção que eu considero a obra talvez inadequada, imoral. Então a menina diz assim: ela não aprendera da leitura do livro que o adultério era algo bom, ou que todos nós deveríamos nos transformar em impostores. As pessoas entram em greve ou partiram para o oeste depois de ler Steinbeck. As pessoas vão caçar baleias depois de ler Melville. E os revolucionários são desprovidos de sentimentos e de emoções pessoais? Eles nunca se apaixonam ou apreciam a beleza? Esse é um livro fantástico. Ele lhe ensinou a valorizar os seus sonhos, mas também a se precaver deles, a procurar pela integridade em lugares incomuns. De qualquer modo, ela tinha gostado de ler o livro, e isso também conta. Vocês não veem? Naquela expressão, vocês não veem, havia uma nota genuína de preocupação que, além do seu desprezo e do seu ódio pelo Sr. Niazi, um desejo de que até ele pudesse ver e enxergar definitivamente. E a terceira parte do livro, então, é James, para o Henry James, que eu não li. Ela se foca muito em dois livros do James, Daisy Miller e a Herdeira, que também são livros que o pessoal vai detonar e dizer, nossa, essas mulheres, elas eram totalmente imorais. E, ao meu ver, as personagens, elas não eram imorais, elas só estavam sendo fiéis aos próprios valores. Nesse período do livro, o Irã está sofrendo bombardeios constantes. Estão tendo aquela guerra interna de Irã versus Iraque. Toda hora são disparados alarmes e avisos para que as pessoas se escondam em abrigos. Só que o irônico é que não havia nenhum abrigo. O governo em nenhum momento construiu algum tipo de local de refúgio para o povo. Eles estavam totalmente entregues à própria sorte. Nesse período, então, duas coisas acontecem de muito interessante com a autora, que ela vai buscar refúgio. E aonde ela busca refúgio? Principalmente em duas coisas que aconteceram na vida dela. Uma, os livros, os próprios livros, enquanto haviam bombardeios e ela estava em casa, às vezes no meio de um blackout, ela pegava uma lanterna, pegava o livro e ficava lendo para tentar abstrair aquele bombardeio que estava acontecendo. E a outra coisa foi a gestação dos filhos dela, a gravidez, que para ela também foi um grande refúgio, uma bênção na vida dela, como ela conta. Os livros representavam o único santuário que eu conhecia e que me ajudavam a sobreviver. Eles protegiam algum aspecto do meu ser que estava em constante refúgio. Mas outro santuário que devolveu algum sentido e sanidade e reverência e de relevância à minha vida
foi de natureza mais íntima e pessoal. Ela está falando da gravidez e nascimento dos seus filhos. Ela chegava a levar livros também para a universidade. E ela diz que não chegava nem a usar eles em sala de aula, mas ela levava com ela os livros na bolsa como uma forma de refúgio e de se sentir segura naquele meio. Que ela começou a ser obrigada também a usar o véu, porque até um certo período não existia essa obrigatoriedade. E ela chegou de fato a abandonar a universidade por um tempo para não ter que se submeter ao uso do véu. Mas depois ela foi convencida por algumas pessoas de que ela faria mais diferença dentro da universidade, mesmo usando o véu. Então, mesmo os radicais tiveram que perceber em algum momento que a educação dos alunos estava ficando muito empobrecida e eles precisavam de alguém que realmente entendesse literatura para passar para os alunos. Uma coisa que eu achei, assim, impressionante é que ela pede para que os alunos tenham também um diário de anotação, não só com aquele grupo de meninas que ela formou, mas com todos os alunos dela. E algumas pessoas tinham uma dificuldade terrível em expressar a própria opinião. Ela fala de uma menina, toda vez que ela ia escrever uma folha do próprio diário, ela escrevia em nome de Alá, compassivo e misericordioso. E aí ela não escrevia nunca as opiniões dela sobre o livro, ela só falava por cima da sinopse ou dizia o quanto aqueles personagens eles eram imorais. Só que mais adiante, lá pro final do livro, já dando um spoiler, essa Luda vai aparecer para ela em outro momento e dizer o quanto que ela mudou e o quanto aquela leitura dos livros foram realmente impactantes na vida dela, para ver o quanto a extensão dessas aulas realmente atingiram seus alunos. E assim, gente, nesse livro tá cheio de histórias terríveis em que as execuções diárias, elas começaram a se tornar rotina, cotidiano. O governo executava pessoas uma atrás das outras. Então tem descrições muito pesadas aqui. E uma coisa que eu senti é que a Azar, ela não faz drama disso. Ela nunca se detém a mais do que precisa. Ela às vezes só cita o que aconteceu e eu entendo por quê. Porque a situação por si só já traz um peso. Ela não precisa dramatizar mais isso. Ela sempre adentra mais nas questões individuais, no mundo interior dela e das pessoas que estavam convivendo com ela, dos alunos, da família, para dizer a maneira como eles lidavam com aquele ambiente, mais do que simplesmente citar os horrores que aconteceram ao redor deles. No final desse capítulo tem uma cena também que é muito impressionante, porque todo esse espectro da revolução e da guerra, ele já tá perdendo muita força, porque as pessoas estão cansadas da guerra. Nada do que foi prometido de fato acontecia, e os alunos que entravam na universidade entravam por serem de um perfil selecionado, eram revolucionários, eram idealistas. E tem um momento que o menino, ele vai e taca fogo em si mesmo. Ele se mata, mas ele não faz isso no privado, porque a vida dele estava triste. Ele faz até da morte dele uma espécie de revolução, para que todo mundo veja que ele lutou na guerra e se esforçou, e agora ele via a traição dos colegas dele desinteressados por todo aquele esforço que havia sido feito. E a sensação que a gente fica é muito grande de que ninguém estava dando a menor bola para isso, pro fato dele ter se matado. Algumas pessoas até comemoram, porque ele já havia feito aquilo que eu disse anteriormente, de denunciar meninas, porque ele viu embaixo do véu um pedaço da pele delas. Então ele era aquele tipo de pessoa, um estudante que representava outros tantos que tinha um certo histerismo em relação a essas leis que elas tinham que ser seguidas à risca. Mas ninguém realmente se importa com a morte dele. E ele viveu por uma causa que não compensou ele em nada, a ponto que ele se matou. E aí ela fala assim de um jeito que eu achei bem comovente, até tentando se colocar no lugar. Depois percebi que me lembrava com precisão de inúmeras histórias a seu respeito e de seus comparsas, mas não conseguia me lembrar-lhe o nome. Ele tinha se transformado em um revolucionário, num mártir,
e num veterano de guerra, mas não em um indivíduo. Será que ele já tinha se apaixonado? Será que de repente não tinha desejado abraçar uma daquelas jovens cujos pescoços debaixo do véu negro pareciam tão brancos? E o último capítulo então é o Austen, que para mim foi uma das melhores interpretações que eu já vi da Jane Austen, e ela traz à tona uma das críticas que eu já tinha ouvido da Jane Austen, que eu mesma era uma das pessoas que concordava muito com a Charlotte Brontë, que é uma grande escritora, né? Escreveu a Jane Eyre e outros livros. A Jane Austen era um jardim muito bem cerrado e cultivado, mas não havia qualquer traço de fisionomia inteligente e vivaz. Então ela era uma crítica contundente da obra da Jane Austen. Ela disse que nos livros da Jane não havia muita intimidade, talvez. E aí ela diz que não concorda inteiramente. Ela entende o pensamento da Brontë, porque sabe que isso é uma coisa que está muito velada nos romances da Jane Austen. Mas aí ela vai explorando a relação da Elizabeth com Mr. Darcy, e ela vai mostrando a urgência que havia na necessidade dela de se comunicar com ele. No momento do Orgulho e Preconceito, né, quando vai se tornando a parte final, eles se encontram numa festa. E a Elizabeth estava louca para falar com ele, disse: se ele não se dirigir a mim, então renunciarei a esse homem para sempre. E daí ele chega perto e daí uma amiga diz assim: nós não queremos um homem aqui entre nós, não é? Então ele se afasta. Ao se distanciar, Darcy faz com que ela o siga com o olhar. Elizabeth o acompanhou com os olhos, invejando todas as pessoas com que ele falava. Serviu o café com impaciência e depois ficou irritada consigo mesma por ser tão tola. Então eu achei engraçado. Ela tá bem apaixonada e mostrando toda a dependência que ela sentia em relação a ele e se sentindo ridícula e tola por causa daquele sentimento. Quem nunca, né? E daí ela diz assim: então, percebemos os aspectos interessantes de um relacionamento, o sentimento de urgência, a saudade pelo objeto de seu desejo, que está perto e longe ao mesmo tempo. Então ela vai falando que uma das grandes preocupações da Jane Austen, mais do que o casamento convencional, era o sentimento de felicidade. E ela usa então todo esse capítulo da Jane Austen focando mais de volta naquela turma de alunas que ela tinha, aquelas 7 alunas dela, que tinham uma falta enorme, não só de liberdade, como também de se verem como mulheres livres para viver a sua sexualidade, a sua intimidade. Então ela vai trabalhar isso com as meninas de diversas formas, né? Ela faz tipo uma espécie de grupo de dança, em que ela faz um pequeno grupo de estudo com as meninas, e daí ela vai fazer com que elas dancem, soltem o corpo. Daí uma diz: não existe nenhuma dança tão sedutora quanto a dança persa. Então elas fazem uma das meninas dançar, formam um círculo bem fechado, batendo palmas, e à medida que elas vão brincando, a menina vai se soltando e mostrando todo o potencial de dança que ela tem, mesmo embaixo daquele chador e do véu. Então mostrando que elas tinham algo muito internalizado dentro delas que não podia ser mostrado de maneira alguma, mas elas tinham aquilo. E davam muita falta de viver isso. Então, só chamando a atenção de algumas histórias, uma particular, né, que ela tinha muitas alunas, todas eram interessantes. Vou trazer só 2 delas. Uma é a Nasrin, que é uma menina que ela era um pouco mais obscura. É difícil ler ela, porque ela tinha muitas coisas que ela vivenciou. Ela vivenciou a prisão por alguns anos, por um tempo, e na prisão ela viu de tudo, o abuso das meninas, e ela mesma já havia sido abusada por um tio dela que era dito muito puro e muito casto. Então era uma grande contrariedade ele se dizer assim e ter abusado dela aos 11 anos. E já outra aluna que é um contraste dessa, talvez, e uma das que me era preferida, era a Yassin, que ela era muito mais, assim, divertida, humorada, engraçada. E não sei se por conta desse humor que ela tinha, ela parecia também ser uma das meninas, por mais que fosse uma das mais jovens e talvez inocentes, ela tinha mais compreensão de questões difíceis e cabeludas, assim, que elas entravam em discussão no grupo sobre obras. Parece que ela tinha sempre um ponto mais sagaz pra dar conta. E ela tinha mesmo essa sagacidade na vida dela.
Então eu queria contar só um episódio e já vou encerrar o vídeo, que ela diz assim, que ela, né, já tava naquela época de ser prometida, de ser dada em casamento, e aquele casamento nunca acontecia, tava todo mundo angustiado por aquele momento. Então, sabiamente as pessoas dizem pra ela, não, tu precisa, um rapaz ligou e pediu ela em casamento, pediu pros pais dela em casamento, então tu precisa ter um momento a sós com ele pra conhecer ele. Só que esse momento a sós era engraçado, que eles foram num parque e atrás deles ficava toda a família olhando eles a uns metros de distância. E aí ela não conseguia puxar papo com um cara, ela perguntava o que tu faz, eu estudo engenharia, tu gosta de ler? Não tenho tempo pra ler. A única coisa que ela tava tentando achar algo em comum, porque ela gostava de leitura, participava dessas aulas de literatura. E ela era um pouco diferenciada porque ela tinha tios, mas esses tios encorajavam muito ela a ser quem ela era, a viver nos Estados Unidos, a viver a liberdade dela, a estudar. Então ela resolve submeter o rapaz a um teste social. Ela começa ali no parque a caminhar bem rápido. E aí ela quer ver o que vai acontecer. E o rapaz começa a caminhar rápido também para acompanhá-la como uma forma de gentileza. E do nada, ela trava a caminhada dela, à medida que até o pessoal, os familiares que começaram a andar rápido para acompanhar, quase esbarraram neles por conta da parada brusca. E ela disse assim pra ela mesma, se esse rapaz, se ele rir disso que eu fiz, ou dependendo da reação que ele tiver, eu vou dar uma chance pra ele. Mas o que aconteceu, que deixou ela muito frustrada, é que ele não teve absolutamente reação nenhuma com aquilo que ela tinha feito. Ele não parou pra te questionar por que tu agiu assim, diferente, que nem uma louca. Nada aconteceu. Então ela já descartou ele na hora. Então vejam que num país como esse, em que nada era permitido, reações como essas deviam ser realmente estratégias que as mulheres precisavam se valer para conseguir tirar alguma coisa daqueles homens, se a intenção deles era porque amavam, porque teria chance de dar certo, ou era só um casamento para outro tipo de fim. Então, esse livro é muito bom. Eu fiquei muito feliz que quando a Zara está prestes, então, a vir, ela vai para os Estados Unidos, as alunas dela, a grande maioria, se encaminha também para sair do país, cada uma com suas dificuldades pessoais, seja com o marido que era abusador, ou um irmão, familiares que não respeitavam a liberdade delas. Então, cada uma vai se desvencilhando de alguma forma dessa vida e buscando os seus sonhos, dando aula, enfim, voando mais alto. Então foi um livro, assim, que eu gostei demais. E eu sinto que tanto que eu falei pra vocês aqui não chega de fato a honrar o que ele é, ou a maneira que a Azar fala da literatura, o impacto que ela fez nos alunos dela, que tem muitas histórias, né, até dos mais radicais, que em algum momento se valeram daquelas poesias que estavam aprendendo para algo da vida deles interior. Uma coisa que eu amei nesse livro, então, foi ver o quanto os livros e a literatura puderam auxiliar essas pessoas em momentos tão difíceis, tão drásticos que elas viveram no cerceamento das suas liberdades no próprio país. Então é um livro que eu recomendo muito, tá? Recomendo demais. Eu amei ele. Gostaria de poder falar melhor pra vocês. Desculpe minha falta de jeito. Gostaria de poder convencê-los todos a ler. Mas é isso. Me digam o que vocês acharam. Se gostariam de falar de algum outro livro pra mim. E eu aguardo vocês, então, no nosso próximo vídeo do canal. Até mais.